Hoje, nós vamos conversar sobre a Copel, a empresa de energia do estado do Paraná. E fique até o final, porque depois da gente conversar sobre a empresa, a gente vai calcular o preço justo da Copel por diferentes métodos de valuation, para a gente sempre poder saber se ela está ou não num bom preço de entrada. E é claro, se você gostar do vídeo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, e se você quiser fazer uma contribuição com o canal, lá na descrição você encontra o link para o Apoia-se. Inclusive é no Apoia-se que você consegue acesso às planilhas que eu uso do Valuation lá no fim do vídeo. A Copel é controlada pelo estado do Paraná, mas o BNDES também tem uma participação relevante na Copel. E dentro da Copel em si, a gente vai ter a empresa de geração e transmissão, que é sem dúvida a maior, a de distribuição, a de serviços e de comercialização. Obviamente, as mais relevantes são de geração e transmissão e, em segundo lugar, distribuição. Atualmente, a companhia tem mais de 5 milhões de unidades consumidoras, em 395 municípios. São 62 usinas próprias, sendo 18 hidrelétricas, uma térmica e 43 eólicas, e ainda conta com participação em 14 outros empreendimentos de geração de energia, sendo um térmico, 8 hidrelétricos, 4 parques eólicos e um parque solar. Quando o assunto é transmissão, ela conta com quase 10 mil quilômetros de linhas e mais 208 mil quilômetros de linhas de distribuição. Então ela tem muito mais distribuição do que transmissão? Não, a linha de transmissão ela vai numa linha reta de um estado para o outro, enquanto as de distribuição tem que fazer curvas pela cidade para chegar em cada ruazinha, então é natural que as linhas de distribuição tenham uma quilometragem maior. E sem dúvida, então, um ponto forte da Copel é a sua diversificação entre os segmentos de energia elétrica. Ao contrário de uma Taesa ou uma Transmissão Paulista, que é exclusiva de transmissão, aqui você vai ter um mix dos diferentes negócios. Para a gente entender a participação de cada segmento dentro da Copel, a gente vai olhar aqui a divisão do EBITDA dela pelas suas próprias atuações. E a gente vê que desses 1.400, 875, que deve dar aí por volta de uns 55%, né? Vem da geração e transmissão. Outros 442, talvez fique mais perto de uns 30%, vem da distribuição. Então ela é bem dividida, bem equilibrada entre os segmentos da energia elétrica. Mas talvez um dos maiores apelos da Copel no cenário atual seja a privatização. O governo do estado do Paraná vem fazendo esse movimento, vem comentando esse tópico, e como a gente conhece o mercado, em um caso de privatização a gente costuma ter sim um ganho nas ações devido à expectativa que o mercado tem da privatização trazer ganhos de eficiência. E é claro que se esse ganho de fato ocorrer, o ganho da ação vai se mantendo, né? Mas como vocês sabem, eu sou um investidor de longuíssimo prazo. A maioria das empresas que eu coloco no meu portfólio, eu não tenho intenção de vender nunca. Eu quero carregá-las para perpetuidade. E como no governo a gente tem também o outro lado que está querendo impedir a privatização da Copel, eu não vou estar considerando isso na nossa análise. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção da Copel é que desde 2017 eles reduziram 28,7% o seu quadro de pessoal. Mas mesmo contando com esse movimento, o lucro desde 2017 continuou crescente. Quando a gente olha a dívida da Copel, 53,7% está atrelado ao CDI, quase 15% na taxa de juros de longo prazo e mais 31,4% atrelados ao IPCA. E em 2022 a gente viu um crescimento da dívida líquida da Copel, que a trouxe para uma relação dívida líquida por EBITDA de 2 vezes, um pouco acima do que esteve em 2020 e 2021, porém um patamar muito confortável, principalmente para uma empresa de um setor tão perene quanto o elétrico, e ainda mais uma empresa tão grande. Inclusive, quando a gente olha o prazo de amortização da dívida da Copel, a gente já tem caixa praticamente para as amortizações que vão ser necessárias no ano de 2023 e 2024. Quando a gente olha a sua matriz energética, 77% vem de geração hidrelétrica, 6% de geração térmica e 17% de geração eólica. Eu, obviamente, sempre gosto de ver crescimento da participação da energia eólica e solar, mas a energia hidrelétrica também é limpa, também não é um problema. A única coisa que eu não gostaria de ver é o crescimento da energia térmica. Na parte de distribuição, uma coisa importante da gente acompanhar para qualquer empresa é o volume de perdas da energia. O volume de perda de energia, seja perda técnica, né, por limitação de tecnologia, pela forma como é feito o negócio, ou as perdas não técnicas, que aqui a gente vai considerar o roubo de energia, o que aqui no Rio de Janeiro a gente chama de gato de energia. Importante a gente ver também que a quantidade de gigawatt-hora vendido segue crescente, trimestre após trimestre, assim como o número de consumidores ou contratantes de energia. Quando a gente vê de 2022 para 2021, a gente tem uma queda de 8,6% na nossa receita operacional líquida, mas mesmo com receitas menores, alguns custos se mantiveram ou até cresceram, e teve um gasto grande também, maior do que no ano anterior, em construção, e aí ela
ela acabou ficando com um lucro líquido bem apertado aqui, bem menor, 77,2% menor do que no ano de 2021. O ativo circulante segue confortavelmente maior do que o passivo circulante, mas quando a gente olha o fluxo de caixa operacional da empresa de 2022 em relação a de 2021, a gente até conseguiu aqui ter um crescimento em relação a 2021. E quando a gente olha para a empresa, atualmente a Copel 3 está com um dividendo de 11,75% nos últimos 12 meses, custando R$ 6,86 hoje. A Copel tem 4 ações disponíveis no mercado e a que está mais barata no momento é a Copel 3. Como a mesma tem um tag along de 100% e uma liquidez média diária mais do que satisfatória, ali nos 12,6 milhões de reais, no momento atual eu compraria a Copel 3. Mas a 11 e a 6 também tem uma liquidez média diária bacana, só que elas estão um pouquinho mais caras e a gente pode ver isso até pelo PL, que está mais baixo na 3, ou pelo dividend yield, que está mais alto na 3. Quando a gente olha o histórico do seu dividend yield, tem alguma oscilação, mas a média fica aqui em 7,77%, então ela tem um histórico de boa pagadora de dividendos. O seu PL deu uma disparada, mas isso foi um movimento que veio junto com aquela queda que a gente viu no lucro, e é por isso que o PL disparou. Mas por essa métrica ela parece sim mais cara do que o seu histórico. Então, como a gente teve uma distorção no lucro que está distorcendo o nosso PL, vamos olhar a precificação dela através do PVP, que está aqui em 89%, um pouco abaixo do que já bateu em 2019, mas mais ou menos estável com o que teve desde essa reprecificação de 2018 para 2019, que ela saiu de metade ou abaixo da metade do seu valor patrimonial para ficar mais perto, talvez com um pequeno desconto em relação ao valor patrimonial. Junto com a queda do lucro, houve também uma queda das suas margens, que se encontram agora em 5,07%, mas a sua média fica mais perto dos 11,61%, apesar de muitos anos aqui pelos 8, 7%, então a gente pode considerar um patamar mais normal, algo mais perto aqui dos 10, 11%. Não imagino que ela vai ficar com uma margem tão apertada quanto está agora. O seu ROI, mesma coisa, obviamente afetado pelo lucro atual, mas mesmo historicamente, a gente olha aqui até 2018, ele dificilmente passava dos 10%, não é um ROI tão bom, mas também não é um retorno ruim. Quando a gente olha o seu histórico de dividendos, a gente vê que 2021 e 2022 eles vieram muito acima do que era relativamente normal. De qualquer jeito, até 2021 a gente vê aqui o lucro líquido praticamente crescente. Inclusive, nesses anos que ela pagou muito mais, houve um aumento de payout, que vinha aqui na faixa dos 28%, 30% e subiu aqui para os 65%, 70%, e se mantendo nesse nível de payout, o dividendo atual dela se torna um pouco mais plausível, um pouco mais sustentável, e mesmo assim ainda está num patamar de payout ok, subiu aqui no último ano para 87%, aqui já fica mais limítrofe, já não é mais tão confortável, mas se eles se mantiverem aqui em 65%, 70% de payout, eu acho um patamar bem tranquilo, principalmente porque a Copel é uma empresa já grande, já consolidada e que não tem uma necessidade gigante de novos e novos investimentos. Mas vamos ao que interessa, vamos calcular o preço justo da Copel com vários métodos de valuation. Eu vou começar pelo desconto de fluxo de caixa. De 2019 para cá, ela tem conseguido manter um patamar de fluxo de caixa livre muito satisfatório, acima do R$ 1 bilhão. Bateu 2,2 em 2020 e depois 3,4 em 2021. Agora em 2022 teve uma queda de volta mais perto aqui para o 1,1. Eu vou estimar para o próximo ano entre os anos atual e de 2019 e o ano de 2020. Então vou mirar aqui no 1,5 bi. A dívida líquida da empresa atualmente está aqui em quase 10 bilhões. Ela tem 2,7 bi de ações. Eu vou estimar uma taxa de crescimento terminal dos 3% e uma taxa de crescimento para o seu fluxo de caixa livre de 10% ao ano. Estou botando 10% porque quando a gente olha o crescimento das receitas, ou pelo menos o crescimento composto anual das receitas, a média fica aqui em 10,55, então acho que esse é um patamar plausível de crescimento para a Copel. Na taxa de desconto eu estou mantendo também os mesmos 10%. Dessa maneira, a gente tem um valor justo da Copel descontado da dívida nos R$ 9,34, o que nos indica que ela, estando aqui aos R$ 6,86, parece sim muito barata. E lembrando que esse valor aqui nem inclui a possível privatização que deve ajustar o nível de precificação da Copel e, portanto, ele subiria ainda mais. Aplicando uma margem de erro de 20% na Copel, a gente tem que uma compra até os R$ 7,46 é uma ótima compra. Mas isso é com base no desconto de fluxo de caixa. A gente tem que também testar outros métodos de valuation. Para o método de Graham, a gente vem aqui e pega o lucro por ação que está em 41 centavos no último ano. Vou estimar os mesmos 10% de taxa de crescimento com os mesmos 10% de taxa de desconto. E pelo método de Graham, ele já começa a nos dizer que a empresa, na verdade, não está
tão barata assim não. O preço dela seria mais aqui nos 5,14. Mas a gente lembra que o lucro veio apertado no último ano. E os valuations, tanto de Graham quanto de Peter Lynch, são muito sensíveis ao lucro. Mas se a gente pegar um lucro por ação mais perto do que já foi, não vou nem dizer voltar ao patamar que já teve por aqui, mas se em vez de 41 centavos a gente pegasse 1,30, ainda abaixo do que foi em 2021, com um valor de 1,30, o preço justo já estaria aqui mais perto dos R$16. Para o método de Peter Lynch, a gente vai pegar aqui o PL dela, que está em 16,86 vezes. Mais uma vez, como o lucro está apertado, o PL está alto, isso vai desconfigurar o valuation de Peter Lynch. Então esses dois a gente dá um pouco menos de peso nessa situação. Mas vamos lá, 16,86, uma taxa de crescimento dos 10% e um dividend yield de 11,75. Então, se a gente for olhar a fórmula tradicional, que considera só o PL e o crescimento, ela estaria cara, mas considerando o patamar de dividendo que ela também paga, aí a gente tem aqui um desconto perto aí dos 23% em relação ao valor justo da ação, de acordo com esse método. Por final, como a gente está falando de uma empresa que paga bons dividendos, a gente tem que fazer também os métodos de análise baseados nos dividendos. Ela pagou aqui 80 centavos por ação no último ano, e eu vou estimar uma taxa de crescimento aqui nos 3% para os seus dividendos. Como o preço atual está em 6,86, pelo método de valuation de Gordon, que veja bem, parte do princípio que ela vai conseguir manter esse dividendo e crescê-lo a 3% ao ano, a gente teria um valor justo aqui aos R$11,84, representando um desconto atual de 42,09% em relação ao seu valor justo. E, por final, no método de desconto do fluxo de dividendos, também vou botar aqui os mesmos 3% de crescimento para os dividendos para os próximos anos. A taxa de crescimento perpétuo também vai ficar nos 3%, e a taxa de desconto de 10% até os 5 anos e de 8% para a perpetuidade. E dessa forma, a gente tem um valor justo muito perto do valuation de Gordon, aqui nos R$11,37. Com um preço atual de 6,86, a gente teria um desconto de 39,69%. Então, a maioria dos nossos métodos de valuation estão dizendo que a Copel está, sim, bastante descontada e parece, sim, ser uma ótima oportunidade de investimentos para o momento. Gostou do conteúdo? Mais uma vez, não se esqueça de dar o like, se inscreve no canal. Quer acesso a todas essas planilhas que eu usei aqui? Ao longo do tempo eu devo adicionar mais fórmulas de valuation aqui. Se você quiser, vai lá no Apoia-se, faz sua doação, que a partir dos R$15 de doação você já vai ter acesso às planilhas que eu uso aqui no canal. Cabe a você analisar se o risco da Copel faz sentido para você ou não. Mesmo uma ótima empresa pode não caber na carteira de alguém que não tenha o perfil de risco ou os objetivos alinhados com aquilo que aquela empresa pode prover. Só você pode fazer sua análise e descobrir quais vão compor melhor o seu portfólio. Até porque o seu portfólio não vai ser uma empresa só, então você tem que escolher as que vão dançar junto com você ao longo do tempo. Se você gostou do vídeo e quiser contribuir com o canal, eu tô deixando aqui a nossa chave Pix. Assim, independente do valor da sua contribuição, você incentiva que o canal continue funcionando. Muito obrigado. Bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo qual empresa você gostaria que eu analisasse no próximo vídeo. Bons investimentos e até a próxima.